Olá, novamente aqui com vocês no espaço MKK Web TV, eu, Kátia Félix, apresentando o programa O Ser Consciente. Um lugar e um programa que vem a levar você todas as formas de conhecimento, as inovações que nós temos aí sobre neurociência, programação neurolinguística, constelação, trazendo temas e assuntos que nós percebemos que estão mais predominando como os maiores desafios aí no cenário do comportamento humano e da performance humana aí no seu todo. Eu, Kátia Félix, estarei aí no programa às quintas, sábados e domingos. Quintas-feiras, 21h30, aqui na MKK Web TV. E na parte da manhã também, às 10 da manhã, a reprise do programa Ser Consciente. Você que assistiu e gostou, compartilhe. Você que às vezes está no horário ali conturbado ou naquela rotina, você tem aí as oportunidades de estar revendo esse programa em outros horários. Aqui na MKK Web TV nós temos também uma programação e uma grade ampla de outros profissionais, tanto da linha holística como pessoas aí da música nacional brasileira, que compartilham aí o seu talento e o que elas estão desenvolvendo no campo humano como o seu melhor. Então eu sou idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi e o Instituto de Desenvolvimento Organizacional Atos, que é localizado ali na Rua da Moca, 3146. O nosso telefone é 2157-6480 e também nós temos o site que é www.universolakshmi.com.br, onde você vai poder estar acompanhando aí um pouco da nossa programação, os nossos eventos, workshop, enfim, um pouquinho do que nós estamos oferecendo aí para o nosso desenvolvimento humano. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de como foi a experiência do nosso primeiro módulo do workshop de relacionamento, onde nesse workshop nós temos a participação de algumas mulheres, né? Na verdade, 100% do público foi feminino. Os homens ainda estão um pouquinho resistentes, apesar de estarem passando por desafios também em relação a essa performance aí de relacionamento humano. Mas nesse workshop foi muito rico, né, onde eu participei, aliás, eu tive a participação da Luciene Ferreira com a técnica do Ho'oponopono, onde ela passou dentro de relacionamento uma oração e também uma limpeza direcionada para relacionamento. Nós abordamos aí 4 passos e 4 segredos de quais são e de como se manifestam os relacionamentos de qualidade, relacionamentos que são duradouros, relacionamentos de cumplicidade. Então nós colocamos os 4 passos, é um curso modular, então os 4 passos que você deve mesmo desenvolver em relação a si mesma para que você possa manifestar e externar isso nas suas relações. Afinal, as nossas relações, e quando nós começamos a desenvolver um tipo de relacionamento afetivo, aos poucos nós estamos lançando nas pessoas as expectativas que até nós mesmos não preenchemos em relação ao nosso próprio caminho, a nossa própria jornada. Então ter um olhar mais refinado em relação à sua própria jornada é uma das dicas que nós trazemos nesses módulos, como ter uma vida interessante. Construa para você uma vida interessante, uma vida onde seja gostoso estar aqui, onde essa sua jornada seja algo instigante. Tenha projetos, tenha processos, mantenha seu network, alimente suas relações, tenha contato com pessoas novas, conheça lugares novos e perceba, acima de tudo isso, perceba como é que você fica em relação a esse contexto diferente. Como é que você se sente em relação às pessoas? Como é que você se sente em relação a conhecer uma pessoa nova hoje? Quando você é apresentada por uma pessoa que você não conhece, que você não tem nenhuma referência, nenhuma informação sobre ela, qual é o seu primeiro impulso? Qual é o seu primeiro pensamento? Você primeiro se fecha, observa, você espera ela te cumprimentar, você cumprimenta, você sorri ou você só devolve o sorriso se essa pessoa manifestar primeiro? Como é? Como é que isso acontece primeiro dentro de você?
Quando você estabelece relacionamentos profissionais, você está dentro de um cenário onde você está assumindo um novo cargo. Como é isso? Quando você chega desconfiada, desconfiado, você chega inseguro, você chega com o pé atrás, ou você chega com uma máscara querendo mostrar para todo mundo o quanto você é eficiente. Quais são as falas que você se diz? Você dorme uma noite antes de assumir um novo emprego, de conhecer uma pessoa? Qual é o grau de ansiedade? E qual é o limite que você atribui a isso tomar conta de você ou não? Todas essas respostas que você obtiver ao fazer essas perguntas, você vai ter aí um pequeno eixo de ligação a si próprio, a si mesmo, onde você vai começar a perceber então o que olhar a você, como olhar. Se você tem um excesso de ansiedade, um excesso de desconfiança, um excesso de insegurança, por quê? Foi com base em experiências subjetivas, foi com base em histórias, em eventos da sua família, foi com base em crenças, em filmes, em novelas, ou nos teledramas aí cotidianos. Qual é a base que você forma? E qual dessa base é a raiz de valor que você tem nos seus relacionamentos? Perceba-se mais. Observe quando você está sozinha, quais são os pensamentos que você mais alimenta. Quais são os pensamentos que mais você escolhe manter ao seu lado? Quando você está assim completamente só. Quais são os sentimentos que você mais nutre? O que você se diz? O que você busca olhar na televisão? Quais são os livros que você escolheria ler em um momento em que você está completamente só? Onde você não está se relacionando com uma pessoa, onde você está de repente diante de férias ou de um final de semana prolongado, onde as suas relações sociais aí cada um está fazendo uma coisa, ou estão em curso, ou estão envolvidos em outros projetos. Como você se posiciona consigo mesmo? Se você percebe que isso é insuportável, que é insuportável até a ideia de estar sozinha por muito tempo, de estar dentro de um final de semana dentro de casa, sem nada interessante, sem nenhum objetivo, sem nenhum processo, sem nada para construir por si mesma, aí você tem um sinal de alerta para parar um pouco e trabalhar na sua evolução, e trabalhar em si mesmo, construindo coisas que te dão absoluto prazer, construindo coisas que te dão tesão de viver, construindo coisas que você consigo mesmo, você consigo mesma consiga ter e manifestar uma vida completa dentro de um limite, mas completa daquele instante, naquele momento, estando no estado de atenção plena com todos os sentimentos, com todos os pensamentos. E quem sabe, para que esse teste ainda tenha uma eficácia ainda maior, fosse possível você deixar uma folha, um caderno, para você ir pontuando quantos pensamentos você escolhe ter nesse momento, durante uma hora, durante um dia, durante uma tarde. Quantos pensamentos, quais são as escolhas, se as falas que você diz a si própria são mais negativas, se tem cobrança, se tem acusação, se tem de repente até uma intimidação pelo processo que você está inserida. Anota isso e perceba que isso tudo são sinais que você vai se dar e vai se perceber o que você alimenta a sua alma. Como você então tem alimentado a sua mente, como você tem alimentado os seus sentimentos, e evidentemente que tudo isso vai te trazer um resultado seguro de sucesso, seja o sucesso de estar só, seja o sucesso de estar consigo mesmo, ou o sucesso de seus relacionamentos e fracassos. Quando você percebe onde é o foco maior da sua atenção, onde é o foco maior dos seus sentimentos, você consegue se aperceber, então, do que você está se dando, de que formas você está retroalimentando o seu próprio ser. Então faça esse teste. Pega o final de semana, um dia, ou até o momento em que você chega em casa e de repente, ao invés de escolher uma novela, afinal, escolher um filme,
ou alguma outra coisa, você se dê um momento de se perceber. A Sol tem um programa aqui que tem músicas que são músicas místicas, né? São músicas assim, não só místicas, mas músicas que elas têm uma pegada muito profunda de percepção de si mesmo. De repente, até sintonizar nesse momento e comece a perfazer aí, passo a passo. Enquanto eu estou cozinhando, o que eu penso? Assim que eu abro a porta do meu carro, qual o primeiro estímulo que eu tenho? Quando eu estou chegando em casa, o que eu me dou de informação? Cheguei de novo? Ou estou aqui novamente? Ou quando eu saio de manhã, quais são os pensamentos e quais são as escolhas que eu manifesto da minha casa até chegar no meu trabalho? Se o trânsito interfere, se as buzinas, se a chuva, se o frio ou se o calor, como você de verdade reage a isso? E se você reage, ou se você percebe que na maioria das vezes você reage de uma forma negativa, é possível você começar a se disciplinar e começar a olhar para isso e buscar uma forma mais positiva de se ver o mesmo trânsito, o mesmo caminho, o trabalho, a família, o abrir a porta do seu carro para entrar na sua casa, no seu lar? Qual é a forma ou o que você poderia falar para si mesmo ao invés daquela crítica rotineira? Nossa, não consegui ir para a academia novamente. Ou engordei novamente. Ou eu não tenho um rosto como eu queria, o meu cabelo me dá muito trabalho. Quando você olha para tudo isso e supremacia tudo isso em detrimento das coisas que em você funcionam, da sua saúde, do seu bem-estar, do corpo que você tem. Afinal, eu até hoje nunca vi ninguém reclamar por estar vivo no dia de finados, não é? Então, agradecer pelo corpo que se tem, por estar aqui. E se isso for uma jornada, ou até mesmo um castigo, como muitas pessoas dizem ser, como fazer esse castigo ser uma coisa mais leve, mais harmoniosa e equilibrada no seu dia a dia? Qual seria o primeiro passo que você escolheria ter para ter uma ação mais positiva em relação à vida, em relação à sua família, em relação até àquele relacionamento que já está desgastado ou monótono demais? Como seria? Qual seria o primeiro passo para você assumir um estado de bem-estar melhor? Quais seriam as falas que substituiriam para você as críticas? Quais seriam as falas que poderia substituir para você as reclamações e os excessos que você comete quando está naquele mesmo trânsito? O trânsito está ali. A chuva, as pessoas, as buzinas, o seu chefe, a sua equipe, o seu marido, a sua esposa. Mas como lidar melhor com isso é uma questão sua. Como administrar melhor isso para você é uma questão sua. É uma questão onde o outro não tem interferência. Mesmo que as buzinas no outro dia estejam mais altas, mesmo que o trânsito ainda esteja pior, quem administra esse estado interno ainda é você. E mesmo que a sua esposa novamente, quando você chega em casa, continue reclamando das mesmas questões, dos mesmos problemas, do filho, da casa, das contas, da sua falta de participação e tantos outros argumentos. Mas como lidar com isso é assunto seu. E como lidar com isso é problema seu. Como se sentir bem ou deprimido ou indiferente, ouvinte ou não em relação a isso ainda é uma escolha sua. Como se perceber ser influenciado pelo outro é uma questão sua. Como perceber que todos esses elementos externos podem ter interferência maior do que a sua própria decisão, é nesse momento que você abre mão do domínio da sua vida. É esse momento em que você abre mão da administração do leme, do curso, da sua jornada. Porque quando nós estamos
diante de vários fatores externos, as pessoas, suas relações, suas nuances, seus desgastes, seus destemperos, e de tantos cenários, ainda a escolha é sua, de se harmonizar com isso, de entender que aqui dentro só se manifestam os sentimentos em que você dá permissão, os sentimentos e as emoções que você apoia. Mas o mais interessante disso tudo é que quanto mais percepção você tem do que predomina no seu dia, nas suas horas, no seu pensamento, nos seus intervalos, é que vai te dar o suporte ou a força de te levar para baixo nos momentos de desafio, nos momentos em que todos esses elementos externos estão aí te instigando a escolher ser bom ou ser ruim, ter um destempero naquele dia ou realmente assumir o seu poder pessoal e fazer daquele dia algo bom por você mesma. Lembrando que todo o alimento que você dá durante o dia, durante os minutos, durante a semana, as leituras que você escolhe, os programas que você escolhe, as companhias que você escolhe, isso tudo são uma somatória de fatores que vão estar influenciando e transformando o seu estado emocional predominante, o seu padrão emocional predominante. Então, perceber e conhecer exatamente quais são as escolhas mais naturais que você faz. Quais são os valores mais frequentes em que você elege. Quais são as opções mais fáceis ou dramáticas que você acaba se pautando. É que na verdade estão formando você quem é hoje. É que estão tornando você o indivíduo que você é agora, que você será daqui a um mês, daqui a 6, daqui a um ano. Interessante como, olhando por esse prisma, a responsabilidade passa a ser sua. É interessante como, olhando por essa ótica, a gente percebe que o outro, que as situações externas, não é isso que na verdade, no final, controlam quem você é, ou o que você sente, ou como você está em relação a isso tudo. O único que pode controlar, o único que pode dosar ainda é você. Portanto, faça essa brincadeira, faça esse teste. Comece a anotar, por exemplo, frases de crítica, frases de reclamação, frases de eu deveria, e se. Comece a anotar e vai lá pontuando quantas vezes você perfaz esse caminho por dia, por semana. Ao final de 15 dias, ao final de 21 dias, você já vai ter um diagnóstico mais preciso, um pouquinho mais próximo do que é que predomina em você. Lógico que isso não é um ponto fechado, considerando que se você está passando por um desafio, você tem uma tendência, você está passando por um momento de conquista, outra, o início de um relacionamento, outra, né? Considerando tudo isso, começa a perceber quem predomina em você. E ao fechar esse diagnóstico de si mesmo, por assim dizer, perceba, essa característica, essa personalidade, essas escolhas são mais parecidas com alguém próximo a mim? Ou seja, eu acabei me modelando a alguém? Eu acabei fazendo caminhos muito próximos do que o meu pai fez, eu acabei remodelando caminhos muito próximos do que minha mãe fez, do que o meu marido, do que minha esposa, do que aquele amigão meu de partida. Com quem eu estou parecendo? E se eu estou parecendo com uma pessoa que é diferente de eu mesma, de mim mesma, então para e observa. Nós temos uma história que é muito interessante. Você sabe que eu gosto muito de histórias. De um mestre que se chamava Lin. E esse mestre já estava nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos instantes de vida. E ele chorava muito. Ele chorava copiosamente. E os seus discípulos ali ao seu redor aguardavam aquele desfecho. Até que um deles se aproximou e disse: mestre, amado mestre, por que tu choras tanto? Tu fosse tão sábio quanto Buda e fosse tão inteligente como o próprio Siddhartha. Fizeste tantas coisas, por que choras tanto, mestre?
A tua jornada aqui teve importância. E mais uma vez esse mestre chora ainda mais, chora mais copiosamente e ainda mais doído. E ao respirar ele diz: por que, meu discípulo, ao cruzar a jornada da minha vida, não vão perguntar: Lin, que bom, fosse tão sábio quanto Buda e tão inteligente, astucioso como Siddhartha. Mas o que vão me perguntar é: Lin, por que não foste Lin? Então essa metáfora é uma que eu compartilho com você agora, para que ao final de toda essa experiência e essa conclusão, você perceba se essas características de verdade fazem parte da sua essência, fazem parte do que você quer ser, do que você está se transformando como ser humano, ou se está muito mais próximo de defeitos ou qualidades que você viu tanto no pai, na mãe, em líderes, em pessoas que você admirava, que hoje talvez admire ou não. Mas quem é você em meio a todo esse processo? E quais são os valores que de verdade você admira e quer que predomine em você? Porque desses valores é que vai sair aí o seu fruto. São desses valores em que você vai manifestar no trânsito quem realmente você é. É desses valores que você vai administrar no seu trabalho. É desses valores que você vai se tornar o marido, o filho, o pai, o amor na vida das pessoas. Mas tudo tem que ser focado e voltado primeiro na sua própria construção. E passar a ter, sim, uma vida interessante. Mas uma vida interessante que é construída após o seu primeiro contato consigo mesmo, o seu autoconhecimento. E essa percepção que tem que se ter em todos os momentos do teu dia, da tua jornada. Como é que eu penso quando estou chegando no meu curso? Como é que eu penso quando eu estou chegando aqui na MKK? Como é que eu penso quando eu estou saindo? Como é isso para mim? Quais os sentimentos que isso desperta? Quais os sentimentos que isso fortalece? Qual é a minha postura aqui? Qual é a minha postura como mãe? Qual é a minha postura como profissional? Quem eu sou em cada um desses momentos? E se a vida precisar que para você, em determinado momento, te dando um resfriado, uma gripe, uma enxaqueca, que são os excessos ou ausências, para. Em vez de reclamar, observe esse momento para entender quem eu sou aqui com esse limite, quem eu sou assim com a dor de cabeça, quem eu estou aqui, quem está em mim através disso, quem eu sou aqui, quem eu sou aqui através disso tudo, e quem eu quero escolher me tornar ser. Existem opções de, diante de um resfriado, diante de uma febre, diante de uma indisposição física, você conseguisse trazer mensagens apoiadoras, mensagens de estímulos, ao invés de estar reclamando: olha, todo mundo vai viajar no final de semana e eu estou aqui em casa. Quem sabe modificar um pouco o tom de voz e a postura corporal e novamente refazer essa mensagem dizendo: todos foram, e eu posso estar aqui na minha casa e curtir outras opções. Que opções seriam essas? Eu posso estar comigo e fazer disso um autoconhecimento de uma coisa prazerosa, de uma coisa grandiosa. Como seria isso para você? Ter a oportunidade de, nos mesmos contextos, ter reações melhoradas, reações plausíveis, reações que te mantenham a estabilidade, de você olhar para aquele cenário, olhar para trás e perceber: eu fiz o meu melhor, eu não tenho arrependimento, eu não tenho frustração, eu fiz o que foi melhor para mim. Então, hoje eu trago aqui para você essa dica de você começar a fazer uma busca, uma análise por si mesmo de quem é você, quem é Lin em você. Você é o quê? Você é tão fantástico, um executivo tão bem sucedido,
E como você se sente frente a isso? Como você se sente quando você está no seu escritório fechado? Como você se sente quando você está retornando para sua casa, convivendo com sua esposa, com seus filhos? Como é isso? Quais são as mensagens que você se diz? Prefiro ficar no trabalho? Deveria trabalhar mais 12 horas ao invés de retornar para essa casa, para essa família, para essas pessoas que não me compreendem ou não me percebem, ou tem em mim somente um provedor e nada mais. Quais são as mensagens que você se diz e o quanto você, as suas posturas e os seus sims e nãos permitiram que as pessoas realmente tivessem essa referência sobre você? Qual a informação que você precisa atualizar em si mesmo para que essas pessoas atualizem a informação que elas têm em relação a você? Como é que você pode lidar com isso? Como é que você pode refazer o seu caminho e construir uma performance não perfeita, mas uma performance interna que te dá paz? Uma performance interna que ao longo do dia te faz sentir extremamente em paz consigo mesmo. E se seu marido não está em paz, ou seus filhos, ou os problemas, ou seu chefe, ou sua equipe, ou sua amiga, você olha para isso com muito respeito, você olha para isso, mas isso não é seu, isso é de cada uma dessas pessoas que escolheram também a trajetória, que também escolheram que predominasse um determinado estado emocional, um determinado estado, um determinado sentimento. Então, faça esse teste. Eu insisto, faça esse teste e perceba quantas vezes você pode chegar a se criticar por dia, ou quantas vezes você pode reclamar de si mesmo por dia, ou quantas vezes você reclama de pessoas do seu centro de intimidade, sua mãe, pai, marido, namorado. Mas se você reclama, o que é que você pode fazer em relação a isso sem cobrar do outro, sem impor ao outro, sem lançar sua expectativa no outro? Como é que você lida com isso? Como é que você pode estabelecer então o relacionar-se, o relacionamento intrapessoal, para a partir disso começar a receber as grandes manifestações de uma lei que é precisa e de uma lei que é natural? O quanto você se ama é o quanto você é amada. O quanto você se respeita é o quanto você será respeitada. O quanto você se estima, do verbo estimar, ou seja, o quanto você se dá de valor, é o valor que vão dar por você. Então, partindo de tudo isso, faça um levantamento de quanto é que você bancaria um relacionamento com uma pessoa que tem exatamente as características que você tem hoje. Se você é ciumenta, como é conviver com você com esses ciúmes? Como seria para você conviver com você com esses ciúmes? Se você é insegura, como seria conviver um relacionamento amoroso com uma pessoa tão insegura quanto você? Se você é totalmente indiferente, como é para o outro conviver com você completamente indiferente? Como seria você mesmo recebendo o que você dá? Então eu deixo aqui para vocês essa dica, e é uma dica muito interessante, uma dica muito profunda, que às vezes um processo de psicologia, de terapia, pode ir aí por muitos anos. Eu estou te dando uma dica para encurtar o seu caminho, para que você comece a se perceber, e perceber que primeiro manifesta aqui, para depois manifestar aqui fora. E o quanto pode ser ainda mais agradável encontrar novas maneiras e habilidades de lidar com os mesmos desafios, o mesmo trânsito, o mesmo chefe e o mesmo relacionamento. Ok? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu, Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi Atos. Aqui deixo para você um imenso beijo e até a próxima.